Vinhetinha rolou, então vamos logo para a cozinha do Bora Rangar para aprender mais uma receita deliciosa. Filé de pernil assado com iogurte. É isso, vamos chamar então o chefe Arthur Veloso aqui no telão, porque eu tô curiosa para saber dessa receita. Arthur, iogurte é assado junto com o pernil ou o pernil vem depois ali e a gente adiciona iogurte? Me conta. Bom dia, Bárbara, bom dia, Mari, bom dia para todo mundo que está em casa. Justamente essa receita é como está dizendo no título dela, né? O pernil assado no iogurte. A gente vai usar o iogurte como tempero, como um líquido para deixar também essa nossa carne bem suculenta. E aí ele vai trazer também a sua acidez para o prato enquanto assa junto com a carne e com as batatas. Interessante, Arthur, porque esse nome realmente dá essa dúvida, né? É um pernil assado com iogurte ou um pernil assado com iogurte? Aí fica, agora a gente já entendeu. É sem vírgula. Mas agora a gente entendeu que tudo acontece junto, então. Isso, exatamente, Bárbara. Tudo junto, misturado ali no forno, sem trabalho pro pessoal fazer. E essa é uma receita muito simples, tá? A gente fala de pernil, mas não sei se vocês perceberam, é o filé do pernil. A gente não vai assar um pernil inteiro aqui. A gente vai criar um assado a partir de bifes de filé de pernil. Eu não tinha reparado nessa diferença, então. Então, realmente, né, é o filé do pernil. Isso, exatamente. Uma receita aí prática, um pouco diferente do que a gente costuma ver, que aí o iogurte talvez seja um ingrediente um pouco inusitado, mas que com certeza vai ficar deliciosa. Então, bora rangar? Bora rangar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa, hoje aqui no Bora Rangar, com filé de pernil assado no iogurte. Receita prática, fácil, de tabuleiro para você colocar no forno e não ter preocupação. E aí de acompanhamento, eu resolvi te ensinar uma batata palha extra fina para você acompanhar, porque essa é uma daquelas receitas que fica suculenta, cremosa e gratinada por cima, então é claro que vai pedir uma batatinha palha. Ficou curioso ou curiosa para poder aprender essa receita? Não se preocupa, não, vou te ensinar agora. Então papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem filé de pernil assado no iogurte aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia prática, você vai precisar de... São poucos ingredientes, 800 gramas de filé de pernil já cortado em bifes e batido, tá? Sal e pimenta do reino a gosto, cominho, meio quilo de batatas asterix, azeite, uma cebola grande, 200 gramas de queijo Minas meia cura, 150 ml de iogurte natural, 2 colheres de sopa de maionese e 2 colheres de sopa de mostarda. Viu como é fácil, gente? É uma receita bem prática, com poucos ingredientes. E aqui então eu tenho os filés de pernil. Eu fiz a escolha aqui optando pelo pernil e você em casa vai ter a liberdade de escolher outro corte de porco que você queira para essa receita. Se ainda você quiser fazer com uma outra carne, seja carne de boi, cordeiro, carne de frango, ou então substituir talvez por um peixe, pode também, tá? Mas focando no porco, eu escolhi o pernil porque é uma carne suculenta, mais vascularizada, ela tá perto do osso, então ela é muito saborosa. A gente sabe que as carnes que ficam mais grudadinhas no osso acabam recebendo mais sabor justamente por essa alta taxa de vascularização, que significa, né, que circula mais sangue por essa carne, então por isso ela recebe mais nutrientes. Ela é uma carne que trabalha diferente, né, durante a vida do animal, e aí ela vai trazer para o prato um sabor interessante. Além também, né, da suculência, está responsável pela gordura entremeada entre as fibras do pernil. Significa que entre as fibras da carne aqui, você tem uma camada de gordura que, por exemplo, não tem no lombo, o que vai deixar essa carne mais suculenta, por exemplo, que o nosso tão tradicional lombo. Se você prefere, né, quer uma carne mais magra, então eu vou te aconselhar a escolher o lombo. Mas você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu pedi para o meu açougueiro cortar bifes de 1 dedo de espessura e que depois passasse pelo batedor de carne. Então, fica essa carne fininha que vocês estão vendo. Tá vendo assim, ó? Então isso aqui é importante para esse prato, que essa carne fique fininha, e isso aí vai facilitar você utilizar a carne que couber no seu bolso. Até mesmo se você fizer a substituição por carne de boi, mantenha esse procedimento. Bifes finos, cortados e batidos uma vez ali pelo açougueiro, tá? Então vamos fazer o seguinte, antes de seguir com a carne, que a gente vai temperar ela, eu quero falar também sobre a batata, porque a minha batata tá aqui, ó. Eu vou trazer ela para cá. Eu lavei, descasquei a batata e ralei ela no ralo fininho. Eu vou te mostrar aqui, ó, para você ver como que ela tá ralada bem fininha. Essa batata, ela vai ser uma cama que a gente vai fazer no fundo da nossa assadeira com essas batatas raladas. Elas estão de molho na água aqui para perder o excesso de amido e também para evitar dessa batata escurecer.
Então você rala, deixa ela de molho aqui pelo menos aí uns 15 minutos. E aí agora a gente vai escorrer então essa nossa batata para a gente começar a montagem. E aí uma coisa importante, nesse meio quilo de batata que eu peço na receita, a gente vai separar uma parte para fazer a batata palha. E aí é a mesma coisa, você precisa dessa batata ralada que ficou de molho. Então aqui a gente já vai tirar a nossa batata palha, tá? Então ó, vou escorrer ela aqui na minha peneira. E aí, ó, vou deixar ela apoiada aqui, escorrendo esse excesso de água, enquanto a gente tempera o nosso pernil. Combinado assim? Deixa eu só passar uma água aqui para poder retirar alguma tirinha de batata que ainda tenha ficado aqui. E aí também, ó, é interessante você jogar um pouco de água limpa por cima dessa batata que ficou de molho ali, para fazer como se fosse uma lavagem para ela, tá? Porque aí ela acaba de soltar ainda mais o amido, ela vai ficar escorrendo ali, já já a gente tira ela ali, e aí a gente acaba de espremer o excesso de líquido que ainda tiver nas batatas com a mão, tá certo? Vamos temperar aqui a nossa carne de porco, ó, vou pegar os bifinhos, vou colocar eles assim lado a lado aqui na minha tábua, pra gente passar o sal e passar a pimenta. Se você tiver comprado o bife sem bater, você bate na sua casa, também não tem problema, tá? Você pode tanto bater, né, usando aquele martelo de bater bife que a vovó usava antigamente, ou então você pode fazer uma técnica que eu já te ensinei aqui, que é bater na faca. Você vai colocar o bife aqui e vem com a faca, os asiáticos fazem muito isso, né? Vem com a faca, batendo a faca no bife, dessa maneira assim, ó, tá vendo? Vai batendo ela, depois, ó, bate ela assim, ó. Bate num sentido, depois bate no outro, você consegue bifes batidos assim também. Se você tiver dificuldade de fazer assim e não tem também o martelinho de bater bife em casa, o que você pode fazer é o seguinte: você vai pegar um bife, vai abrir um plástico em cima dele, e aí você vai pegar uma coisa pesada que tenha na sua casa. Pode ser um rolo de abrir massa, pode ser uma panela pesada, e aí você bate usando o rolo ou a panela, que também dá certo, tá? É só bater até a carne abrir completamente. Ó, então vamos lá. Eu só tô perfilando, né, botando eles lado a lado aqui para facilitar da gente temperar, ó. A gente vem colocando sal aqui, como se estivesse temperando aí um hambúrguer, né? Ó, tempera bem a carne. A gente não vai usar alho nessa receita, tá? Essa receita, ela tem uma origem aí alemã, carne de porco com batata, geralmente é consumida com a salada de repolho. Então, só que aí para eles não usam o alho para fazer carne de porco. Então, o que a gente vai ter aqui de aromatizante, saborizador? A gente tem a cebola e a gente tem a mostarda. Se eu usasse o alho aqui, eu acho que ia ficar sabor demais. Você na sua casa aí, tem gente que não sabe comer carne de porco sem alho, né? Então, assim, se quer colocar um alho amassado aqui, o momento é esse, tá? Tá liberado para quem quiser pôr. Mas aí eu te indico a experimentar sem, porque muita gente, né, sempre só come carne de porco com alho, e aí às vezes a pessoa nem conhece, na verdade, o gosto que a carne de porco tem, que é tão saborosa, né? Porque o alho às vezes mascara aquele sabor da carne de porco. Ó, sal, pimenta do reino. Então vamos aí para a montagem do nosso prato. Vou pegar essa minha batata que ficou escorrendo, vou trazer ela para uma tigela aqui, ó. Vem pro canto comigo aqui, Gil, que a gente vai fazer a montagem aqui das nossas travessas, que vai render aqui. Não sei se vai dar para fazer duas, mas eu acho que uma aqui vai render, ó. Vamos lá. Eu vou pegar primeiro essa batata, a gente vai fazer uma cama com elas, só que aí a gente precisa dar uma escorrida no excesso de água que ainda tem aqui, ó. Então eu pego aqui um punhado dessas batatas, ó, e espremo assim, igual eu estivesse torcendo uma toalha. Tá vendo? Só para tirar o excesso da água que ainda ficou aqui nessa batata. E aí, ó, você vai espalhar uma cama de batata aqui no fundo. Lembrando, né, vou separar ali um pouquinho dessa nossa batata pra gente fazer a nossa batata palha no próximo bloco. Então, ó, preparamos aqui a caminha. Vamos ver se o pessoal de casa consegue ver melhor assim. Ó, caminha preparada, batatas raladas, essas batatas vão cozinhar, vão virar um purezinho aqui. E aí eu já tenho também separado ali na tigela
um punhadinho pra gente fazer batata palha, que ela fininha assim fica super crocante. Se vocês quiserem ralar essa batata no ralo mais grosso, achar que dá muito trabalho para ralar fininha assim, pode também, tá, gente? E aí a sua batata palha vai ficar um pouco mais grossa, que é legal também. Mas essa daqui fininha fica super saborosa. O que a gente vai fazer agora? Ó, sal na batata. Tempera essa batata que ela tá sem tempero nenhum. Pimenta do reino. E eu vou botar uma boa pitada aqui também de cominho, que eu inclusive esqueci de colocar na carne, ó. Então cominho na carne aí também para trazer um sabor super especial. Vamos lá. Agora a gente vai para uma camada de cebola. Agora a gente vem com uma camada dos nossos bifinhos. Ó, e tá liberado aqui fazer uma camada bem caprichada desses bifinhos, tá? Então a gente vem aqui quase até em cima com os nossos bifinhos. Ó, aqui na minha travessa coube praticamente 3 camadas. Então esses bifinhos aqui eu vou deixar pra gente passar grelhadinho depois, que o Gil já tá de olho. Ó, vamos lá. Ainda sobrou cebola. Aqui na nossa tigela eu venho com mais uma camada de cebola. Essa cebola ela vai passar, né, o dulçor dela, né, porque a cebola, quem não sabe, é rica em açúcar, ela é docinha, apesar de ser bem picante, né, e aí a gente às vezes não percebe, mas ela tem muito açúcar. E quando você cozinha ela, a tendência é que ela vai soltar todo esse açúcar aqui na nossa receita. E aí tá faltando então só um molho pra gente jogar aqui por cima. Eu vou colocar junto com o meu queijo ralado, ó, já ralei queijo Minas meia cura, que você pode substituir por mussarela ou parmesão, tá liberado, mas o Minas é mais barato e mais gostoso. Então, ó, iogurte, maionese e mostarda. Agora é só misturar isso aqui. O Gil tá ali atrás da câmera assim, ó. Eu não sei se vocês estão escutando aí, mas eu tô achando muito engraçado, porque o Gil tá babando ali por trás da câmera, tá, gente? Então, ó, esse molho aqui, ó, é pra gente finalizar aqui por cima, é onde a gente vai levar pra gratinar ali no forno. Meu forno já tá pré-aquecido a 200 graus. Eu vou espalhar aqui esse creminho de queijo com mostarda, maionese e, claro, né, o nosso artista principal dessa receita, que é o iogurte, que vai trazer uma acidez especial para esse prato e vai ficar divino, maravilhoso. Antes de levar para o forno, eu vou cobrir com papel alumínio. E aí esse prato ele fica ali no forno, gente, ó, por meia hora a 40 minutos, tá? Vai depender aí da potência do seu forno. No tempo final, se não tiver dourado aí, dependendo do seu forno, às vezes ele não vai sair daqui douradinho. Aí você tira o papel e deixa mais uns 10 minutinhos para ele acabar de dourar. Vamos pro forno? Ó, no próximo bloco, a gente vai pro intervalinho agora, mas já já a gente volta. No próximo bloco tem os destaques dos portais de notícia, que foi notícia ontem e hoje de manhã, pelo Brasil e o mundo, você fica sabendo aqui no Manhã Diversa. O intervalo é rápido e já já a gente volta, não sai daí. Manhã Diversa já está de volta para a gente ficar por dentro das notícias dessa terça-feira. Vamos conferir agora o que é destaque nos principais portais. O portal Globo.com destaca em primeira página a prisão do coronel da PM que comandava as operações de segurança na esplanada dos ministérios durante os atos golpistas de janeiro. Coronel Naime está sob prisão preventiva da Operação Lesa Pátria, que agora busca encontrar outros envolvidos nos atos. O jornal Estado de São Paulo traz detalhes do novo mecanismo que vai gerenciar o dinheiro público após o fim do orçamento secreto. 7,6 bilhões de reais vão ficar na mão dos parlamentares, um valor maior que o orçamento de 6 ministérios e do Supremo Tribunal Federal. O portal UOL fala da fuga de garimpeiros ilegais da terra Yanomami em Roraima. 2 garimpeiros afirmaram para o portal que o clima é de desespero pela falta de transporte, informações e agora também de alimentos.
Alguns garimpeiros desistiram de aguardar o transporte e estão indo a pé, em meio à floresta, até Roraima. O destaque regional do jornal Estado de Minas é de 2 acidentes no anel rodoviário de Belo Horizonte nesta manhã de terça-feira. De acordo com os bombeiros, um carro atropelou um pedestre que tentava atravessar a pista. Durante o socorro, uma carreta carregada de milho tentou desviar e foi atingida por outra carreta que ficou em L e prensou um carro. O pedestre e o motorista do carro prensado morreram. O Diversa.tv, site de notícias da TV Diversa, destaca o fim de 2 MPs do governo Bolsonaro que barravam os gastos federais com o setor da cultura. Por não terem sido votadas na Câmara, as MPs deixaram de valer neste domingo. O terremoto devastador de magnitude 7,8 que sacudiu o sudeste da Turquia e o norte da Síria levou a uma onda de solidariedade por todo o mundo. Países europeus, organizações internacionais e até mesmo rivais históricos ofereceram ajuda. Vários organismos e governos se solidarizaram com Turquia e Síria nesta segunda-feira, após o forte terremoto que abalou os países, deixando mais de 3.000 mortos. Vizinhos como Grécia e Israel deixaram de lado questões históricas e ofereceram ajuda. Devemos colocar todas as forças disponíveis à disposição da Turquia, a depender do que mais eles possam nos pedir. Minha avaliação é que estamos obviamente falando de um terremoto catastrófico, cuja extensão será totalmente entendida com o tempo. Recebemos um pedido de ajuda do governo turco. À tarde e à noite enviaremos equipes de busca e salvamento e assistência médica. Também recebemos um pedido por meio de canais diplomáticos de ajuda humanitária à Síria e o aprovei. Presumo que isso vai ocorrer em breve. Mais de 300 militares russos estacionados na Síria ajudam a remover os escombros. Segundo o Ministério da Defesa de Moscou, foram mobilizados soldados e 60 veículos para retirar os escombros, buscar vítimas e prestar assistência médica nas áreas que sofreram maior destruição. No Twitter, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que o Reino Unido está pronto para ajudar da maneira que puder e acrescentou que 76 especialistas em busca e salvamento foram enviados para a Turquia. Lar de cerca de 3 milhões de pessoas de origem turca, a Alemanha também vai prestar auxílio. Sofremos com eles. É realmente muito triste. É uma catástrofe que é realmente muito grande e por isso nos oferecemos junto aos demais, para ajudar com todos os nossos meios. Estamos agora a coordenar toda a questão com o governo turco, mas também com todos os outros na Europa e outros países que ofereceram ajuda. Agora é uma questão de velocidade e é exatamente isso que colocamos em prática. A União Europeia enviou equipes de resgate para a Turquia depois de o país pedir ajuda ao bloco, que também ativou o sistema de satélites Copérnico para fornecer mapeamento de emergência e disse estar pronto para ajudar os afetados na Síria. Nos Estados Unidos, a Assembleia Geral da ONU fez um minuto de silêncio pelas vítimas do terremoto. Quero transmitir minha profunda tristeza sobre os terremotos devastadores na Turquia e na Síria. Estendo as minhas condolências às famílias das vítimas. As Nações Unidas estão se mobilizando para apoiar uma resposta de emergência e, portanto, vamos trabalhar juntos em solidariedade para ajudar todos atingidos por este desastre, muitos dos quais já estavam em extrema necessidade de ajuda humanitária. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse estar profundamente triste pelo terremoto na Turquia e na Síria e ordenou o fornecimento de toda a assistência necessária. A Casa Branca confirmou que pessoal americano já trabalha no local da tragédia e que novas equipes vão ser enviadas para apoiar os esforços turcos de busca e resgate e atender às necessidades dos feridos e deslocados pelo terremoto. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, esteve na terra Yanomami, em Roraima, para acompanhar a crise humanitária na região. Indígenas, sobretudo crianças, continuam a chegar em situação grave de saúde.
A ministra sobrevoou áreas de garimpos ilegais, acompanhou de perto a situação dos Yanomami de Roraima, visitou Malocas e ouviu as reivindicações. Ela também esteve no hospital da região de Surucucu, no território indígena, onde garimpos contaminam a água, o solo e levam doenças como a malária. Então, aqui tem a equipe do DICEI, que fica permanente, né, com os técnicos, os profissionais. Tem agora o complemento com a Força Nacional do SUS, que estão aqui também para poder aumentar esse atendimento. E é isso, é remoção toda hora, paciente chegando de várias malocas, de várias regiões aqui. E a gente precisa aumentar essa estrutura, aumentar a equipe, né, para poder garantir o atendimento suficiente e salvar a vida dessas pessoas. Nesta tarde, a ministra Sônia Guajajara retornou a Boa Vista. Antes da ministra, veio também transferida uma criança em estado grave para receber atendimento na capital de Roraima. Ontem, uma outra criança de 1 ano e 5 meses morreu por desnutrição e desidratação porque, com o mau tempo, não foi possível decolar da base aérea de Surucucu para trazer a criança aqui para Boa Vista. O governo federal vai reestruturar a base aérea local para receber aviões maiores, que não dependem apenas de visibilidade. Além disso, ontem também, 3 jovens indígenas foram assassinados a tiros por garimpeiros. Os corpos estão lá ainda, mas meu receio que as comunidades ir lá entrar outro confronto, né, com os garimpeiros, porque os jovens que mataram, né, pode buscar a vingança, né, mas eu orientei não entrar em confronto, né, com os garimpeiros, porque os garimpeiros estão armados. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, detalhou as 2 fases do plano de retirada dos garimpeiros e determinou a ampliação das forças de segurança em Roraima. Nós teremos a atuação da Polícia Federal com apoio logístico das Forças Armadas para efetuar a desintrusão. Como mencionei, isto não é um caminho de impunidade. Por quê? Porque as investigações estão sendo feitas e continuarão a ser feitas. Agora nós precisamos entender que é uma situação política e social de alta complexidade e é preciso, portanto, ter um planejamento. E depois de vir à tona a situação de calamidade nas terras indígenas Yanomami, o Brasil começa o processo de expulsão dos garimpeiros da região. Mais de 500 agentes foram mobilizados. O Brasil mobiliza centenas de policiais e soldados para expulsar garimpeiros ilegais acusados de fazer parte da rede de criminosos que desencadeou a crise humanitária em terras indígenas Yanomami, onde milhares de invasores já começaram a fugir. De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, o governo estima que cerca de 15 mil pessoas invadiram ilegalmente a área protegida na Amazônia, onde os indígenas acusam os garimpeiros ilegais de ouro de assassinar e estuprar membros da comunidade, além de contaminar a água com mercúrio. O governo federal decretou em janeiro o estado de emergência sanitária na região, diante da explosão de casos de malária, pneumonia, infecções gastrointestinais e desnutrição. Mais de 500 policiais e soldados foram mobilizados na região para uma operação de expulsão dos garimpeiros que vai começar nesta semana. Autoridades esperam que, quando a expulsão começar, pelo menos 80% dessas 15 mil pessoas já tenham deixado o território Yanomami. Dino celebrou a saída e assegurou que o governo prefere que os invasores se retirem pacificamente. A reserva Yanomami, localizada na fronteira com a Venezuela, é o maior território indígena do Brasil, com mais de 96 mil metros quadrados. Uma investigação foi aberta na semana passada por possíveis crimes de guerra contra membros da etnia, inclusive o de genocídio, depois que fotos de crianças gravemente desnutridas causaram impacto internacional. A luta do povo Yanomami reflete uma realidade que ecoa pelos diversos povos indígenas do Brasil. E como hoje é dia 7 de fevereiro, data nacional que marca a luta dos povos indígenas, a gente vai receber aqui no estúdio uma pessoa, um representante, né, para poder falar sobre esse assunto. Então, fica ligadinho. Se tiver alguma dúvida, aproveita o espaço para já mandar sua pergunta, porque agora são 10 horas e 28 minutos e daqui a pouquinho a gente está de volta. A
A Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão das Neves está com inscrições abertas para estágio. Podem se inscrever estudantes dos cursos de Pedagogia e Licenciatura das faculdades Unopar e Pitágoras. As inscrições são realizadas pelo formulário online que está disponível no site da Prefeitura. Manhã Diversa já está de volta, agora são 10 horas e 31 minutos. Desde 2008, dia 7 de fevereiro, marca a luta dos povos indígenas no Brasil. Essa data, instituída por lei, busca dar voz a movimentos sociais que reivindicam direitos básicos, proteção ambiental e cultural dos povos originários do nosso país. Para bater um papo sobre isso, a gente convidou o Paulo Tupiniquim, que é coordenador geral da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e também Espírito Santo. Então, bom dia, Paulo. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos os telespectadores que estão acompanhando aí. Vamos começar falando, Paulo, sobre a data 7 de fevereiro. Por que 7 de fevereiro e qual o simbolismo que tem aí por trás disso? Então, nessa data de 7 de fevereiro, né, mais exatamente no ano de 1756, os povos indígenas eles lutaram, né, contra o Tratado de Madrid, que ficou ali entre os portugueses e os espanhóis, e teve uma figura muito importante liderando essa batalha, que foi o Sepete Araju, né, um líder guarani que estava ali liderando os povos indígenas contra, né, essa ofensiva, né, com o território brasileiro, né, e na região sul do país e de outros países aí da América do Sul. Sepete Araju, mais para frente, ele foi instituído como isso por lei, né, como um líder missioneiro, né, do povo rio-grandense, né, isso instituído por lei, né, e quando em 2008, né, pela lei número 11.696, é criado essa data, né, instituído também por lei, essa data tão importante para nós. E a partir disso, a luta pela defesa do território, pela defesa da cultura, pela defesa da vida, ela se intensificou mais para os povos indígenas. Paulo, muito bom dia para você. E olha, a gente tem acompanhado muito aqui, não só no Manhã Diversa, mas está sendo, né, não tem como não acompanhar a situação do povo Yanomami, né, a crise que o povo Yanomami tem vivido, né, envolvendo aí tragédias, casos de desnutrição, mortes, enfim, né. Então vamos conversar um pouco, né, sobre esse triste cenário e também de que forma isso acende um alerta que se reverbera aí por todos os povos do Brasil e a situação que todos os povos indígenas brasileiros têm vivido. A terra indígena Yanomami, ela foi demarcada em 1992. Ela é uma terra assim, muito grande, né? Tem aí aproximadamente 9 mil hectares de terra demarcada. E com a demarcação desse território, ainda permaneceram alguns garimpeiros ali dentro, né, do território. Em 2015 e mais, assim, sobretudo, né, mais nos últimos 4 anos, a invasão do território Yanomami, ela aumentou cada vez mais por garimpeiros. E isso trouxe esse desastre, esse massacre ali para o povo Yanomami. O povo Yanomami, ele é um povo que vive praticamente em regime de isolamento, né, com muito pouco contato com a sociedade brasileira, e é um povo que precisa de muitos cuidados ao contactá-lo, né, porque o povo indígena, por si só, pelo fato de ser indígena, ele já é um povo que vive em uma situação vulnerável, né? Então, quando o povo ele está em regime de isolamento, ele precisa ter um cuidado maior ainda, né? Porque ele ainda tem pouco contato ou quase contato nenhum com a sociedade não índia. Então, o seu corpo, né, o seu físico, o seu fisiológico, né, ele acaba ficando ainda mais vulnerável sofrendo esse contato. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E medidas realmente precisam ser tomadas para poder combater esse massacre contra os nossos parentes Yanomami, os parentes Munduruku, que estão ali na mesma região também de Roraima e que vivem, né, essa exploração mineral, a contaminação dos rios, a contaminação do solo e a invasão do seu território.
E Paulo, voltando à história, a gente sabe que a própria ideia de civilizar, né, os indígenas já é um ataque direto aos costumes desses povos, né, de uma forma geral. Então a gente queria saber, assim, de que forma, por que é tão importante, por que é tão fundamental que se mantenham essas pautas e esses debates vivos em relação aos povos indígenas? Eu acho que primeiro, principalmente, os nossos governantes, né, mais a sociedade brasileira precisa conhecer de fato a verdadeira história dos povos indígenas do Brasil. A nossa história não é aquela história que é contra um livro de história, não é aquele quadro, né, pintado aonde tem ali, né, o último tamoio. Não, a nossa história ela é uma história viva. Nós ainda estamos aqui. Nós aqui, os povos do litoral, nós resistimos a todo tipo de invasão, resistimos a todo tipo de massacre para que nós pudéssemos estar aqui ainda hoje. E esse tipo de invasão que nós sofremos lá atrás, em 1500, e ao decorrer dos anos, nós continuamos sofrendo, né, ele acaba chegando agora também na Amazônia e em outras regiões do país. Né? Então o povo precisa entender de fato o que é povo indígena. Nós somos um patrimônio cultural brasileiro, né? E nós merecemos todo o respeito devido, né? E precisamos precisamos ser enxergados, precisamos ser vistos pelos nossos governantes, né? E ser tomadas medidas, criadas medidas, né, de proteção dos nossos territórios, de proteção das nossas vidas, de proteção do nosso ambiente, porque nós, sem o nosso território, nós não somos nada. Sem o nosso território, nós não temos saúde, não temos vida, não temos uma alimentação saudável, não temos nada. Então é preciso criar medidas e o povo, de fato, conhecer quem somos nós. E se quiserem conhecer quem somos nós, hoje nós temos organizações que nos representam, que procurem essas organizações e que eles vão falar, de fato, quem é os povos indígenas, né, quais são as nossas ações e o motivo das nossas lutas. E Paulo, a multiplicidade étnica, né, faz o Brasil um dos países com maior diversidade sociocultural do planeta. E apesar dessa ser uma característica que não é muito valorizada internamente, né? Então, na sua opinião, qual que seria a maneira mais correta, mais sábia, né, da gente usufruir dessa característica tão rica do nosso país, de forma a respeitar todas essas culturas? Então, é importante nós dizermos que existe no país mais, né, de 300 povos. São mais de 270 línguas faladas. E essa diversidade, ela torna o Brasil o único país no mundo com a diversidade cultural, né, com essa diversidade cultural. Né? Então, essa diversidade cultural, ela torna o nosso país rico. Né? Mas, infelizmente, quando a gente vai para a prática, né, para poder de fato entender se isso está sendo multiplicado, se isso está sendo repassado, de fato não está. Eu não vou me recordar a data aqui, mas foi instituída uma lei de que a cultura, né, dos povos indígenas e os povos negros, elas deveriam ser passado nas escolas como uma disciplina tal, deveria estar ali dentro do currículo escolar. Né? E isso pouco se faz nas escolas. Né? Então o povo não tem conhecimento. Sabe-se que tem índio e cria aquela imagem estereotipada dos povos indígenas, que o índio ele é canibal, que o índio ele tem que viver lá no mato, isolado, andando pelado. Não, hoje nós temos indígenas que são doutores, né? Nós temos indígenas que são mestres, e outros que estão cursando faculdades. Né? Nós temos indígenas que vivem em regime de isolamento, como eu acabei de falar, né, da situação do povo Yanomami, né? Mas nós temos aqueles que já estão desenvolvidos, mas nem por isso também deixou de ser indígena. Né? Continuam mantendo a sua cultura viva, continuam mantendo a sua espiritualidade, a sua língua, a sua crença. Né? Então o povo tem que procurar conhecer mais e valorizar mais um pouco dessa cultura que é tão importante e fez parte da formação e da criação do nosso país. E Paulo, sobre o papel do Estado, vamos falar então sobre os projetos. Por que é tão importante que projetos reforcem, né, o controle e a fiscalização das terras e do meio ambiente? O que está em jogo? O que está em jogo aí não é só a vida da população indígena. Né? Eu sempre falo isso para as pessoas.
Nós passamos, inclusive eu participei da última COP que teve lá no Egito, né, e se dá muita ênfase na questão da Amazônia. É importante preservar a Amazônia, né? E se nós não criarmos políticas, se o governo não criar políticas que de fato vá preservar a Amazônia, nós vamos estar matando o nosso planeta. E matando o nosso planeta não é só os povos indígenas que irão sofrer com isso, mas a população mundial. A proteção dos territórios, ela precisa ser feita constante, diariamente, né? Bem como a proteção da vida da população indígena. Ela precisa ser feita também. Porque se nós analisarmos o mapa do Brasil, nós vamos ver que aonde tem floresta em pé, é aonde tem terra indígena demarcada, né? Aonde não tem terra indígena demarcada, existe uma degradação total. Crie políticas públicas específicas para proteger, para recuperar, né, todas as florestas e proteger o território dos povos indígenas do Brasil. E aí não é só focar na Amazônia, é focar nos outros biomas que também são importantes para o nosso planeta, como o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampas. Nós são biomas que são de extrema importância para o nosso planeta, que contribui junto com a floresta amazônica, né, a combater essa crise climática que nós vivemos hoje. E, Paulo, nós tivemos recentemente a criação do Ministério dos Povos Originários, né, comandado pela ministra Sônia Guajajara. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual que é a importância, né, da existência desses órgãos comandados por indígenas e também um pouco sobre o que já é feito e o que ainda precisa ser feito para atender às necessidades atuais dos povos indígenas no Brasil. Nós passamos aí um período de 4 anos de retrocesso de direitos, né? Direitos esses que foram conquistados após a Constituição de 1988, aonde muitos dos nossos líderes tombaram para poder defender e garantir esses direitos aí no período da Constituição. Muitos líderes lutaram ali pela defesa do seu território, lutaram, né, para garantir a sobrevivência do seu povo. E esses direitos aí nos últimos 4 anos, eles foram violados, eles sofreram retrocessos, né, e alguns, inclusive, até extintos. Com essa nova gestão, nós criamos uma expectativa, na verdade, de que nós pudéssemos ter de volta todos esses direitos que sofreram esses retrocessos. A criação do Ministério dos Povos Indígenas, para nós, é uma conquista, né? Ele é uma conquista muito importante, porque se cria, né, uma instituição importantíssima, né, onde está abarcadas as políticas indigenistas, né? Claro que dentro de outros ministérios nós ainda temos políticas indígenas, indigenistas que estão dentro de outros ministérios, mas que esses ministérios também dialogam com o Ministério dos Povos Indígenas. E para nós é um desafio. Para nós é um desafio muito grande, porque antes de estarmos inseridos dentro do governo, nós éramos aqueles que atiravam a pedra, né, que fazíamos a crítica. E agora nós estamos dentro do governo, nós somos a vitrine, a qual nós vamos ser apedrejados se caso fizermos errado. Então é importante que todos os nossos parentes que estão lá, a Sônia Guajajara, que está no Ministério dos Povos Indígenas, a Joênia Wapichana, que está na presidência da FUNAI, e o Weber Tapeba, que está na CESAI, é importante que essa gestão deles seja uma gestão compartilhada com o movimento indígena, com os povos indígenas na sua base. Porque se nós conquistarmos e fizermos bonito, né, seremos todos nós que vamos fazer. E se por acaso errarmos, vamos ser todos nós que vamos errar junto. Então é importante que haja o diálogo, né, haja o compartilhamento dessa gestão, né, para que nós possamos alcançar aí, de fato, os nossos objetivos. E o nosso bate-papo sobre esse assunto tão importante continua no próximo bloco. E se você quiser participar com a sua pergunta ou comentário, é só mandar para o nosso WhatsApp a mensagem no número 32 99939 7416, ou então aproveita o QR Code que está aparecendo aí na tela da sua TV. Muito simples. Você só precisa aproximar a câmera do seu celular, escanear o código e pronto. O intervalo é um minutinho só, a gente está esperando a sua mensagem, então não sai daí.
Já estamos de volta com mais Manhã Diversa e hoje é Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, data instituída por lei e que é um marco no debate sobre demarcação de terras, garantia de direitos básicos, preservação da cultura dos povos originários brasileiros. Sobre isso, estamos conversando com o coordenador-geral da APOIME, o Paulo Tupiniquim. Então, bom dia novamente, Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom dia. Pra gente continuar nesse bate-papo, né, vamos falar agora da sociedade no geral, porque a gente falou muito também do governo, né, no bloco anterior, mas de que forma a sociedade em geral, né, pode também se aproximar dessas causas, manter o olhar atento, né, a essas possíveis injustiças e começando, né, também pela educação. Acho que a educação é um ponto-chave nisso, né? Sim, né, a educação ela tem uma importância muito grande, né, para nós povos indígenas. É importante dizer que, mais especificamente nos anos de 1996, nós conquistamos aí a educação básica especializada, né, para os povos indígenas, né, que está inserida dentro da LDB. E hoje a educação indígena ela está dentro do MEC. Nessa nova conjuntura política, nós pleiteamos que seja criada uma secretaria específica, né, para a educação escolar indígena. É importante que a sociedade ela compreenda e entenda quais são os nossos modos de vida, né, e entenda quais são as nossas culturas, quais são a nossa forma de se organizar. A Constituição Federal ela reconhece isso no artigo 1º da Constituição, né, que são reconhecidos seus costumes, línguas, crenças, tradição e a organização social das populações indígenas, dos povos indígenas. Né? Então é preciso que a sociedade também entenda isso, né, que quando nós estamos ali fazendo os nossos rituais, que estamos ali fazendo as nossas pinturas, nós não estamos fazendo nenhum ato de satanismo, né? Não estamos ali fazendo nenhum ato de paganismo, né? Mas estamos fazendo aquilo que é da nossa cultura, que é dos nossos antepassados. Então, as pessoas precisam entender, né, e respeitar isso, assim como existe os cristãos, né, assim como existe outros tipos de religiões, o candomblé, né, várias outras ali, existe também ali os povos indígenas com a sua organização própria, com a sua cultura, com o seu modo de viver, né? Então isso precisa ser respeitado e compreendido por todos, né? E a sociedade deixar de pegar essas formas, né, como uma forma, como que eu posso dizer, criar uma imagem isso de uma forma de idolatria, né, dos povos indígenas, não. Né, nós estamos ali para poder manter a nossa cultura viva e mostrar que nós existimos. E, Paulo, habitam o Brasil, né, diversas etnias indígenas com vários idiomas e também povos aldeados, isolados e muita gente que vive, inclusive, nas cidades, né? Você falou sobre doutores que são, né, de origem indígena. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre essa cultura de uma forma geral para que as pessoas e a sociedade se aproximem dessas pautas. Sim, né? Hoje o censo do IBGE, né, ele aumenta significativamente a quantidade da população indígena no Brasil hoje, né? Em 2010 nós tínhamos aproximadamente 800 mil indígenas. Hoje nós passamos de 1,5 milhão de indígenas. Isso porque, né, muitos dos nossos parentes que vivem na cidade, né, eles estão se auto-reconhecendo, tendo em vista que a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, ela garante, né, esse auto-reconhecimento, ou seja, a pessoa se autodeclarar indígena. Né? Então, eu acredito que esse número da população indígena trazido pelo IBGE, pelo censo do IBGE atual, seja por conta disso, de muitos parentes que se autodeclaram. Mas é importante, né, dizer que os parentes que estão se autodeclarando indígena, que eles também se organizem. Né? É importante que eles venham se organizar para poder também se somar à luta dos povos indígenas que vivem nas aldeias. Porque vamos olhar para um contexto geral. Né? Os povos indígenas hoje que vivem nas aldeias são inúmeros, são mais de 700 e tantas terras indígenas, né, que existe no país. Dessas 700 e tantas terras indígenas, né, as políticas públicas existentes, elas são insuficientes para poder atender essas demandas que estão dentro do território, principalmente
quando a gente trata sobre a questão da saúde. Né? A saúde indígena ela tem um teto orçamentário de 1,5 bilhão de reais para poder atender aí, né, mais de 800 mil indígenas que vivem aí em contexto das aldeias. E a gente sabe que esse recurso é pouco. Né? Então, os parentes que estão em contexto urbano, eles se autodeclarando, né, a tendência é que essas políticas públicas elas venham se estender até eles. Então, é importante que eles se organizem, né, e passem a lutar também, a buscar os seus direitos, junto com os demais povos indígenas, né, para que isso venha a ter um teto orçamentário, novas políticas públicas possam ser criadas. Né, mas nós vimos, como movimento indígena, a importância também de que esses povos sejam reconhecidos, né, e que possam se autodeclarar. Assim como, né, aqueles parentes que estão ali ocupando um espaço territorial, né, que era seu de origem e que não tem reconhecimento ainda pelo governo. Mas é importante que ele ocupe aquele espaço, porque é terra tradicional, é terra indígena, né, e se é terra indígena, ela precisa ser demarcada administrativamente. Nós temos leis, né, criadas com o propósito de preservar a cultura das comunidades indígenas e integrá-las de forma progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional, como está na lei, né? Com relação à situação agora jurídica, né, qual que é a importância das leis na mudança aí desse histórico? Então, primeiro, eu gostaria de ressaltar o seguinte, né? Desde lá atrás da lei... em 1973, a Lei 6.001, né, que eles usam essa frase de reintegrar os indígenas, a população indígena, à comunhão nacional. Inclusive, esse era o objetivo do governo, né, quando criou o SPI, o Sistema de Proteção ao Índio, lá em 1910. Era reintegrar os indígenas à comunhão nacional, porque reintegrando os indígenas à comunhão nacional, o governo não teria mais nenhuma responsabilidade específica sobre aquele povo, porque ele deixaria de ser um indígena que vivia ali em contexto de aldeamento, com a sua forma de organização própria, com a sua cultura, né, e passaria a ser como um cidadão comum. Então, para nós, essa palavra de reintegração à comunhão nacional é uma palavra que não existe em nosso vocabulário. Nós somos indígenas, vivemos no contexto do nosso território, né, dentro do nosso território, e precisamos sim de ter leis que garantam a nossa sobrevivência dentro do nosso território. Hoje ainda o gargalo maior é a demarcação territorial para os povos indígenas, porque de todas as terras demarcadas, o maior percentual está concentrado na Amazônia, né? Porém, nós temos indígenas ainda que habitam a região sul, a região sudeste, a região nordeste, a região centro-oeste, aonde existe ainda uma demanda muito grande de demarcação dos territórios. E é preciso que esses territórios sejam demarcados. Então, não vamos ser integrados à comunhão nacional, mas vamos ser integrados ao nosso território, aonde está a nossa vida, onde está o nosso sagrado, onde está o nosso espírito, aonde os nossos antepassados lutaram e estiveram ali. Então, é importante que seja cumprido a Constituição Federal de 1988, é importante que seja cumprido e respeitado a Convenção Internacional da Organização Internacional do Trabalho, principalmente o artigo 6º, onde se trata do respeito à consulta livre, prévia e informada a qualquer ato legislativo e administrativo que venha atingir as populações indígenas. É importante que seja respeitada a Declaração sobre os Povos Indígenas e Tribais da ONU, né? E assim, essas leis garantir, de fato, a nossa preservação e a proteção dos direitos dos povos indígenas, originários desse país. E Paulo, para a gente encerrar a nossa entrevista, vamos falar se essas leis estão de fato sendo aplicadas, né? E a importância do dia 7 de fevereiro, que é o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, como esse caminho para a conscientização social. Olha, eu acredito que as leis pouco são aplicadas. Porque se de fato elas fossem aplicadas, nós não estaríamos passando por esse gargalo do problema territorial, nós não estaríamos passando por aquela situação que os Yanomami estão passando hoje, né, se de fato as leis fossem aplicadas e fossem respeitadas. Se hoje passamos por isso, é porque elas não estão sendo respeitadas e não estão sendo aplicadas, né? E elas precisam de fato ser não apenas demarcar os territórios, né? Como eu citei lá atrás, os Yanomami eles têm mais de 9 mil hectares de terra demarcadas.
Mas depois da demarcação, qual foi a política pública criada para poder garantir a sobrevivência e a existência daquele povo ali dentro daquele território? Né? Se existe alguma, eu não sei. Mas é importante que para além das demarcações territoriais, né, é importante que haja também políticas públicas voltadas para garantir a sobrevivência, para garantir a subsistência do povo indígena dentro do seu território. E aí tirar esse estereótipo da cabeça da sociedade não índia de que o povo indígena é preguiçoso, de que o povo indígena não produz, de que o povo indígena não trabalha. Muito pelo contrário. Né? Nós temos contribuído muito com o Brasil e temos muito a contribuir ainda com o Brasil. Né? Então é importante que políticas públicas realmente venham ser criadas para as populações indígenas. O 7 de fevereiro, né, ele traz a importância porque ele marca esse dia de luta. Ele marca tudo isso que eu acabei de falar. As conquistas que nós tivemos, né, as perdas que nós tivemos, mas que mesmo com perdas não paramos de lutar, né, e agora essa nova história que nós passamos a construir junto com esse novo cenário político. Né? É uma história de conquista nossa dos povos indígenas, que nós conquistamos, não foi dado para nós pelo presidente Lula, mas foi uma conquista que nós indígenas conquistamos. Né? Então, essa data ele traz esse simbolismo de força, esse simbolismo de resistência e de organização de nós, povos indígenas originários dessa terra chamada Brasil. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, nessa data tão simbólica, principalmente, né, nesse momento que a gente está passando. E nossas portas aí estão sempre abertas para trazer esse debate, que tem que ser realmente sempre levantado, né? Não é coisa de uma data só, é uma coisa que tem que ser falada e reiterada todos os dias. Então, sua participação aqui foi muito especial, muito obrigada. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. E a luta indígena também ocupa as grandes cidades através da arte. Nas ruas movimentadas da capital paulista, enormes murais estampam as laterais dos prédios, expressando a voz, as culturas e a ancestralidade indígena. Quando André chegou de Manaus há 4 anos, sonhava em ter sua arte nas ruas de São Paulo. Depois de ser recusado por 2 prédios, enfim conseguiu assinar um grafite na capital paulista, destacando os povos indígenas. A minha mensagem é isso, aonde que eu faço, ali é terra indígena, aonde que tem povos indígenas, para a gente refletir sobre nossos antepassados, né? Saber a nossa história, não apagar isso. A lenda do Guaraná é tema da obra que levou 7 dias para ficar pronta. Trazer a história do Guaraná. Temos um mito que é importante para diversos povos indígenas, diversas culturas. E isso também é uma representatividade dos povos indígenas que já se habitavam aqui há anos atrás. Ao longo dos 3,5 km do Minhocão, as paredes laterais dos prédios viraram telas para a arte urbana. Quem passa por aqui durante a semana pode apreciar de dentro dos carros ou, aos finais de semana, quando o espaço fica fechado para automóveis, fazer um passeio a pé pela galeria a céu aberto. Também no Minhocão, o mural de Hanna Lucatelli traz uma mulher com 2 crianças. A obra evoca a maternidade, a divindade e as infinitas possibilidades do feminino. Eu estava no momento de uma segunda maternidade, uma em cima da outra, né? Me sentindo muito exaurida e na pandemia também, sentindo muito essa carga. E aí me veio essa ideia dessa empena dupla. Como a sociedade me vê e o peso que eu carrego. Nos traços de Hanna, as figuras femininas são carregadas de uma aura sagrada e questionam o lugar e o papel da mulher. A rua é um lugar muito hostil a tudo que é feminino, e aí eu estou dizendo de energia, não de gênero, né? É um lugar super masculino. Então a arte está na rua, a arte humaniza a rua também. A gente cria pausas nas ruas, a gente incentiva o caminhar. E, principalmente, a gente incentiva o olhar e o caminhar numa região que precisa ser vista. Murais e grafites belíssimos, excelente iniciativa. E no próximo bloco tem mais Bora Rangar. A receita de hoje é pernil assado no iogurte, uma opção diferente para o almoço em família. Agora são 11h02 e a gente já volta.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Rangar, você está aprendendo uma receita para preguiçoso, preguiçosa. Aquela pessoa que não quer gastar muito tempo na cozinha, aquela receita que você coloca na travessa, joga dentro do forno e daqui a pouco você tem um prato maravilhoso pronto. Eu estou falando de filé de pernil assado com iogurte, que olha, o cheiro aqui no estúdio tá de matar. Olha só. Tá fazendo calor, é fevereiro, né? Fevereiro começou trazendo o sol com força pra gente aqui e às vezes um forno ligado vai dar uma aquecida na sua cozinha. Mas aí eu vou te falar, hein? Você pode simplesmente colocar no forno, ó, e sair da cozinha. Então, cozinhar no calor, para quem é cozinheiro sabe que cozinhar no calor é uma atividade um pouco mais puxada, mas quando é uma receita assim que você prepara tudo em poucos minutos, coloca ela ali, leva pouco tempo para assar, é só o tempo de deixar um arrozinho pronto, gente, praticidade para o dia a dia, para esses dias de calor que tá fazendo e ó, um sabor diferente, aqui essa carne aí assada no iogurte, tá? Se você ligou a televisão agora e perdeu o começo do preparo do Bora Rangar de hoje, quer saber o que foi feito até aqui, quer assistir os detalhes para não perder essa receita, não se preocupa que sai tudo no nosso YouTube, ó. Vai aparecer aqui na tela aqui embaixo, youtube.com/TV Diversa. Inscreve-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Depois aí a receita sai lá e você fica sabendo na hora. Você pode assistir todas as receitas do Bora Rangar por lá. Mas eu vou revisar rapidamente, então fica ligadinho. Pega o papel e caneta, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem filé de pernil assado no iogurte aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia prática, você vai precisar, olha aí, pouquíssimos ingredientes, não tem nem desculpa para não fazer, tá? 800 gramas de filé de pernil cortado em um dedo, você vai pedir para o seu açougueiro bater a carne para você. Sal e pimenta do reino a gosto, cominho em pó, 500 gramas de batatas Asterix, azeite, uma cebola grande, 200 gramas de queijo Minas meia cura, 150 ml de iogurte natural, 2 colheres de sopa de maionese e 2 colheres de sopa de mostarda. Ó, o começo desse preparo, tudo é cozido ali no forno, tá? Inclusive as batatas, não tem pré-cozimento não, a gente vai ralar essas batatas. Então você começa lavando, descascando e ralando as batatas. Você depois deixa ela de molho na água por pelo menos 15 minutos. Para sair o excesso de amido, para isso vai fazer a sua batata ficar mais saborosa ainda e também ela não escurece enquanto você prepara o restante da receita. Deixou ela de molho 15 minutos, depois você leva ela para escorrer enquanto você vai temperar os bifes. Tempera os bifes com sal, pimenta do reino e o cominho em pó. E aí queijo você vai ralar. A cebola você vai cortar ela fininha em meia lua e aí você vai começar preparando a travessa com a batata ralada embaixo. Você vai separar um pouquinho, igual eu tenho aqui em cima do meu fogão, que a gente vai fritar para fazer uma batata palha para finalização, tá? Então a batata ralada no fundo escorre o excesso de água espremendo, tá? Espreme bem para sair o excesso de água. Fez aquela camada de batata, tempera ela com sal, pimenta do reino. Aí a gente vai vir com uma camada de cebola, uma camada dos bifes, pode até fazer uma camada tripla de bifes, igual eu fiz aqui, mais uma camada de cebola e para finalizar, você vai misturar o iogurte, o queijo ralado, a mostarda e a maionese. Vai fazer aquele cremão e vai cobrir ali a última camada de cebola. Eu vou tirar do forno que a gente vai agora colocar para gratinar. Então, ele ficou aqui meia horinha no forno, na verdade 40 minutos aqui no forno. E é o suficiente para assar a carne. Então eu vou agora, ó, retirar daqui, que a gente vai tirar o papel alumínio. O cheiro que tá isso aqui, gente, não é brincadeira não. É arrebatador, ó. Olha, e fica bonito, tá? Olha que prato. Assim já tá bonito. Agora a gente vai levar para dar aquela gratinada, que é para fazer a casquinha, né, crocante por cima desse queijo aí que vai gratinar. Então, ó, volta pro forno agora sem o papel até dourar aqui em cima. Perfeito? Então agora tá na hora da gente preparar as nossas batatas palhas. A batata que a gente ralou no último bloco, a gente deixou, né, manteve ela ali de molho. E agora a gente acaba ainda de... Muito importante, tá? Que vai colocar para fritar, não pode ir excesso de água ali para minha frigideira. Então, ó, aqui ainda tem um restinho de água que eu vou escorrer aqui dessa minha batata palha, tá? Ela ralada fininha assim fica super crocante. E aí eu vou te ensinar o macete para você fritar. Eu vou passar a minha panela para essa boca do meio. Meu óleo já tá quente.
Não sei se ele está na temperatura ideal, mas está no caminho. A gente faz o teste, coloca um pouquinho de batata ali dentro e vê se ela começa a fritar logo de cara. Ó, ali já está valendo. E aí a ideia é você não jogar ela blocada, tá? Vai colocando assim, ó, dividindo em pedaços. Tá vendo que não é um óleo muito quente? Aqui tá mais ou menos em 170 graus, 160, 170 graus mais ou menos. Dá para saber, né, pela prática, conforme as bolhas elas vão se comportar aqui dentro. Quando o óleo está muito quente, ali chegando a 200 graus, quando você coloca uma coisa que tem muita água, por exemplo a batata, a tendência, né, é que isso vai entrar em ebulição, vai ser uma fritura muito forte, que vai fazer muito barulho e muitas bolhas. Né? Então o indicativo de temperatura para você é sempre a quantidade de barulho que faz e a quantidade de bolhas que você vai ver ali na fritura. Se eu tivesse, na hora que eu joguei um pouquinho de batata ali dentro e ele tivesse feito assim, ó, muito forte, com muitas bolhas, espirrando o óleo, significa que o óleo está muito quente. O que eu ia fazer? Desligar um pouquinho, esperar ele cair a temperatura, porque senão aí assim eu posso evitar um acidente, eu posso evitar também da minha batata queimar, a gente não quer isso, né? Então, ó, ela frita, e aí o legal da batata palha é que é uma fritura muito rápida, tá? Quando depois que você coloca, já deu 1, 2 minutinhos que tá fritando, você pode vir aqui, ó, meio que ir separando, porque ela tem uma tendência, tá? De grudar uma na outra, sim, isso vai acontecer, mas depois de pronta, com ela crocante, a gente também consegue separar. Mas se você for mexendo assim, ó, aí você consegue ir soltando as nossas batatinhas. E aí aqui é fritar até elas ficarem bem douradinhas, tá? E o legal de fritar devagar assim é que ela vai dourar, vai ficar super crocante e vai demorar mais até para murchar depois, tá? E aí tem uma outra coisa também sobre batata palha. A batata palha, quando ela acaba de sair da fritura, ela ainda não tá super crocante, ela tem que esfriar. Muito interessante isso. Assim que ela esfriar, aí é que ela vai atingir a crocância que a gente quer. Ó, ela já está começando a mudar de cor. Eu vou deixar ela fritando aqui e eu vou preparar também a nossa finalização. Ó, hoje eu estou aqui com folhas de salsão. Eu vou tirar o talo completamente, tá? E aqui também pode ser salsinha, pode ser cebolinha. Eu tinha essas folhas de salsão ali, elas têm um sabor um pouco mais presentes do que a salsinha, então a gente não vai exagerar. Eu estou retirando aqui, né, o excesso de talo para ficar só com as folhas. O talo é muito forte e aí não tem como a gente entrar com ele aqui para finalizar, mas aqui para jogar um verdinho por cima, as folhas são gostosinhas também, tá? Vai dar um toque todo especial aqui na nossa receita. Então você vai extrair folha por folha aqui do caule. Vamos dar uma atenção aqui para a nossa batata que já está quase no ponto de retirar, ó. Ela já está quase douradinha, ó. Só falta só mais um pouquinho e já já a gente coloca ela para escorrer. Vamos lá. E aí aqui, ó, a nossa salsa, a gente vai simplesmente, ó, cortar ela na ponta da faca, como se fosse a salsinha mesmo, tá? Elas são parecidas, como eu falei, a salsa tem um sabor mais presente, o salsão aqui no caso, né? Eu tô falando salsa, mas é o salsão esse aqui, né? Ó. Então bem picadinho, tem um aroma muito gostoso, vai dar uma cor, vai dar uma vida pro nosso prato e vale a pena, né? Eu sempre gosto de finalizar o empratamento usando uma folhinha, porque acende, né, as cores do prato, dá uma luz, não tem jeito. Então aqui se preparando para quando a gente tirar ali do forno, já tem um verdinho para jogar por cima. E a batata palha segue quase pronta. Olha lá, ó. Tá vendo? Que a gente colocou ela aqui no óleo, os em bloquinhos, tá vendo? Os bloquinhos, eles continuam unidos. Imagina se a gente tivesse colocado um bloco só. E aí ia dar muito mais trabalho para ela chegar no ponto e depois a gente não ia conseguir separar ali fora. Tá? Com a ponta dos dedos mesmo você desmancha esses blocos depois. É claro, tem que esperar esfriar, né? Para não queimar a mão. E agora, a partir do ponto que tá aqui, ó, eu já posso começar a tirar. Você quem vai escolher aí se você quer ela mais douradinha, se você quer ela, né, mais clarinha. Vai depender do seu gosto aí. Eu vou deixar mais um pouquinho para ela ficar com um douradinho mais pronunciado. E ó, é isso. Mostra ali, Gil, como é que tá ficando o nosso pernil dentro do forno, ó. Aí depois que a gente tira o papel alumínio, a tendência é que ele vai começar também a secar o excesso de água que tinha ali dentro, tá vendo? As bolinhas que tem nos cantinhos,
isso daí é a água que está evaporando e o queijo começa a querer gratinar, vai formar aquela casquinha bem crocante por dentro. Enquanto eu falava, ó, a minha batata palha chegou. Já estamos de volta com mais Manhã Diversa para vocês. Tem uma coisa que a gente adora, é assistir aos vídeos que estão bombando na internet. E a nossa produção separou alguns pra gente ver hoje, hein? Vamos lá, Mari, já tô ansiosa. Vamos pro primeiro? E aí, você quer cortar igual de quem? Da Hailey. Como que é? É curto, pintado e raspado aqui. Só um pouquinho. Sim. Tem certeza? Sim. Absoluta? Absoluta. Posso começar? Sim. Meu Deus. Vai. Gente, não tinha como esse vídeo ficar de fora, porque Maria, você vai deixar por sua conta, esse vídeo é seu. Todo mundo que eu conheço me mandou esse vídeo. Todo mundo via esse vídeo e mandava pra mim. Eu não perdi a conta de quantas vezes eu assisti, porque realmente é uma fofura. Pra quem não sabe, né, a referência, né, a Hailey, né, que ela pede pra fazer o cabelo igual, é a vocalista da minha banda favorita. Então todo mundo me mandou o vídeo, né, ela já não tem esse cabelo das fotos há algum tempo, mas ainda assim foi aí, né, um visual que marcou a menininha. E depois eu vi, né, também alguns vídeos, alguns stories da mãe, né, falando que ele estava recebendo comentários, muitas críticas, né, das pessoas falando, deixa seu filho fazer isso, né, gente, olha a felicidade da criança, como é que, né, deixa ela ser feliz, se expressar. E a mãe reforçou, né, que usou produtos que são seguros, né, pra criança, viu que não precisou descolorir o cabelo. Até mesmo pra não ser prejudicial ao cabelo dela, né, que ela já tinha pintado de outras cores outras vezes, ela tem um cabelo clarinho, então pega a tinta fácil, não precisa de descolorir, o que estraga, né, o que faz mal para a saúde, que a criança não deve fazer, é a descoloração, né, a tintura com tonalizantes temporários, isso não tem problema, né, então ficou super legal o cabelo dela. Sua miniatura, Mari. E eu adorei, assim, toda blogueirinha, ela vai lá e põe a mãozinha pra, tipo, já ter a transformação. Eu achei muito fofo e eu achei, assim, fiquei impressionada com bom gosto. Né? Estilosa. A referência que ela escolheu pro cabelo novo. E ficou uma gracinha, gente. Pode continuar me mandando, tá, gente? Quem vê esse vídeo e quiser me mandar, pode continuar mandando quem não mandou ainda, tá? Não tem problema, não. Então é isso, vamos pro próximo? Meu nome é Paula e eu tô há um dia assistindo reportagens. Meu nome é Paula e já faz uma semana que eu tô assistindo reportagens. Entra ano, sai ano e as trends das redes sociais continuam as mesmas. Essa jovem professora lá de Curitiba está há um ano assistindo reportagens. Com ela que nos traz mais informações é com você, Paula. E a gente também adorou o seu vídeo, Paula. Eu adoro esses vídeos, né, que vai passando dessa trend, né, de fazer com várias coisas, a gente que imita dublagem, personagem de filme, jeito que alguém fala e tal. E eu tava esperando, né, chegar a hora do delay.
Você tava, né? Eu tava esperando, falei, se não Tem, tiver... essa parte é importante. Se não tiver o finalzinho pra ser real. Com o delay, aí o delay, pra quem não sabe, é esse tempo de espera que a gente tem, às vezes, pra chegar o áudio da pessoa, né, que tá ao vivo. Então, faz parte, né, da experiência de apresentar um programa ao vivo e ter esse delay. Então, se faltasse, se ficar sem, não ia estar completo. Mas que bom que ela colocou ali pra ficar realmente... bem completo o vídeo. E Mari, quando eu tô fazendo algum tipo de alguma viagem, né? Eu adoro ser a voz do Google. Então, assim, a gente tá lá viajando e eu falo radar reportado à frente. Eu adoro fazer isso. Esse é um talento que eu não da sabia. Voz do Google. Esse é um talento que eu não sabia que você tinha, Bárbara. Olha aí, só. ó, viu? Eu posso ser a sua voz do Google. Eu tenho que fazer um vídeo desses. Uma semana ouvindo a voz do Google. Aí. 2 semanas ouvindo a voz do Google. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo vídeo. Obrigado a você. Meus parabéns. Pra você também. Meu Deus, me desculpa. Não tenho, meu filho. Obrigado, tá? Oi, Madu? Isso. Bom apetite. Pra você também. A dramatização é de uma novela, né? A música dramática. Mas, gente, quem nunca foi educado demais, assim, né? Passa do ponto. Vai pagar alguma coisa, né? A pessoa fala, né? Bom apetite. Você fala, pra você também, né? Então, assim, né? Você vai me dar um pedaço, né? Do que eu... Agora eu quero saber quem que já mandou beijo pra pessoa do telemarketing. Ou quando é afetuoso, né? Com quando uma máquina, despedir, com um robô também. Às vezes com a pessoa mesmo. Com a própria pessoa. Você tá contratando um serviço, agendando um médico, ou então falando com alguém ali sei lá, né, do banco. E aí na hora que você vai desligar, tá bom, obrigada, beijo. Beijo, e aí aquela fica, relação super técnica, né? E aí toca essa música, a pessoa desliga o telefone e fica tipo, tanã. Porque você, meu Deus, e agora? Ou então quando fala assim, até logo, eu falo, você tá indo encontrar a pessoa que você acabou de conhecer, inclusive, no telefone? Pois é. Mas eu já passei por isso. E dá essa sensação de que a pessoa olha, ela percebe que você cometeu um deslize, você também percebe, mas você não vai tirar, né? Falar, não tem como refazer. Não dá pra refazer, porque se você falar, não, mentira, não desejo pra você um bom apetite, a pessoa vai falar, mas eu vou almoçar daqui a pouco, você não quer que eu... Ô, Mari, isso me lembrou uma outra situação. Melhor pegar pelo excesso. Eu com a Alexa, eu não consigo ser imperativa, porque eu me sinto culpada. Então, se eu falo pra ela fazer alguma coisa, eu agradeço, ou então eu peço por favor, assim, pro código mesmo da máquina não vai fazer diferença nenhuma. Eu falo assim, Alexa, né, acender lâmpada, obrigada. E assim, eu não consigo ser grossa, então assim, eu entendo as pessoas que fazem, tem esse tipo de deslize, porque a intenção é boa e é afetuosa. Eu quero saber quem tem Alexa em casa e que a Alexa acabou de ser ativada pela voz da Bárbara. Provavelmente a minha tá lá falando lá em casa agora. Vamos ver mais um. Lindo. Quanto? Credo. Quanto é esse? Credo, gente. Tem caro. Quanto? Ah, não, gente. Pelo amor de Deus, olha. Que os valores são esses? Já tá assim, né? Completamente chateada. Olha, isso de desmotivada. Quando você entra numa loja que você já sabe que vai ser um pouco caro, mas você fala assim, vou olhar por via das dúvidas, vai que tá na promoção. Mas você já entra imaginando que aquele produto que você quer, que é uma loja cara, mas alguma coisa chama atenção, você fala, eu vou olhar só por olhar. Vou só dar uma olhadinha. Vai que o preço é mais barato do que eu acho. Você entra na loja e vai olhar o preço discretamente. Ou você você tá olhando a roupa assim, vira a etiqueta assim, tentando ser discreta, ou vira o produto assim, tentando ser discreto pra ver o preço. E tem que manter a expressão, tipo assim, interessante. Sem fazer careta, vai botar de volta e ir embora da loja. Quando dá vontade de chorar, tipo ela ali. Eu faço isso muito, assim, eu tento não esboçar o susto quando eu vejo o preço e falo, não vou levar. O problema, Maria, é quando o olhar não ajuda a gente. Eu falo assim, o olhar é seletivo, você já vai direto no produto mais caro. Eu falo assim, aí, por que a gente não gosta do outro, né? Que tá com preço bacana, que tá legal, você já vai lá e fala, nossa, mas aquele ali, a textura é diferente, ou a cor é mais bonita, aí você vai, é o mais caro, que é premiada. Mas é isso, né? Às vezes, quem nunca? Quem nunca? O olhar às vezes não ajuda. Vamos pro próximo?
tá faltando tempero. Amiga, vai ficar horrível esse molho, tá faltando. O desespero. Eu não aguento quando alguém vem pedir ajuda e aí te fala como tem que fazer. Você, eu tô com uma dificuldade aqui no meu celular, você me ajuda? Aí você vai ajudar. Não é assim. Mas se você sabia, por que você veio me pedir a ajuda? Eu fico um pouco sem entender. É igual também. quando a pessoa pede conselho, mas ela quer que você dê o conselho pra reforçar o que ela já acredita. Ela só quer, ela só quer uma confirmação. Então você tem que, sei lá, escolher uma roupa e a pessoa te manda 2 fotos. Meu irmão faz muito isso. Ele manda 2 fotos e aí ele fala, qual que você acha melhor? Eu falo qual eu acho melhor, ele fala, mas você não acha que essa outra é assim, assim, assada? Não, eu falo, você já sabia que você preferia outra, porque você tá me perguntando. Fala assim, você quer realmente uma opinião ou você só tá querendo um apoio pra sua escolha que já foi feita? Se for assim, você manda a foto da roupa que você gostou mais e pergunta, ficou bom? Eu vou falar, ficou bom, pronto. É mais fácil. É mais fácil. Aí, mas na cozinha também, às vezes, né, gente que fica ali no seu cangote, na cozinha, criticando. Já deu uma briga uma vez lá na minha casa, porque a minha mãe não gostava da minha frigideira. Inclusive, eu acabei ganhando uma frigideira nova de Natal, porque eu falei com ela. Ela te deu uma frigideira nova? nova? Foi a minha avó. E ela tava lá presenciando a cena. A minha avó tava presenciando a cena, então ela foi caridosa, me deu essa frigideira, inclusive excelente. Tô adorando a minha frigideira antiaderente. Mas a frigideira realmente tava bem ruim e minha mãe tava achando ruim. Eu falei, mas eu só tenho essa. Vai fazer o quê? Você vai fabricar uma frigideira nova? O que vai mudar, né? Falar sobre isso agora. A frigideira vai continuar mesmo. Eu falei, se você me dar uma frigideira nova, fica à vontade. Aí a minha avó presenciou a cena e me deu uma frigideira de Natal. E inclusive tá sendo muito bem usada, muito bem utilizada. A outra antiga, ótimo. Eu não sei nem onde tá mais. Tá vendo? Vários desabafos. A gente já viu a questão do irmão, já viu agora a questão da mãe. Acho que a família também, né? Espero que esteja aí atenta ao nosso programa de hoje. Pra evitar esses deslizes. Pois é, mas é muito bom. Certo. Não, e a família, ainda mais lá em casa é assim também, quando a família é unida, a galera vai lá e gosta de dar palpite, né? Palpite na roupa, palpite na cozinha, e isso rende os vídeos aqui pra gente, né, Mari? É isso aí. E ó, você sabia que Minas já fabrica o queijo orgânico com certificação? A produção vem lá da Serra da Canastra e tem que seguir várias recomendações. O queijo canastra orgânico é produzido em Piumhi, no centro-oeste de Minas. Para receber o título do IBD, principal certificadora registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o produtor tem que seguir várias recomendações. Atualmente, são feitos 10 queijos canastra por dia. Desde a comida que a gente fornece para os animais, ela tem que ser produzida de forma orgânica, tá? Quando vai plantar o milho, a gente utilizou, por exemplo, o esterco de galinha, né? O pó de rocha como fonte de potássio, que é permitido. Então, não se pode usar nada químico, fertilizantes químicos, agrotóxicos, não se pode usar transgênicos na produção orgânica. Então, é um modelo de produção totalmente diferenciado. O sítio onde o queijo é produzido também contribui para manter o produto o mais natural possível. O local conserva 11 hectares de mata nativa, à beira do Ribeirão Araras, afluente do Rio São Francisco. Hoje a gente tem 44% da nossa área, aqui do sítio, que ela está em reserva legal e área de preservação permanente, né? Então está toda essa área em mata nativa. Diferenciais que fazem o queijo canastra orgânico ser ainda mais saboroso. A nossa produção é bem artesanal e em pequena escala ainda, mas a gente tem espaço para crescer, quer crescer e atender cada vez mais um mercado maior. E depois de uma reportagem dessa, eu quero saber qual o diferencial do queijo orgânico. Então, chefe Arthur Veloso, me dá aí dicas na hora da escolha do queijo. Olha, Bárbara, eu ainda não provei nenhum queijo orgânico, sabia? Gostei muito da matéria e, assim, pelo que eu li, né, o queijo ele vai ter características de sabor mais marcantes, né, no lugar do queijo que não é produzido de forma orgânica e que é melhor, né? Livre de aditivos químicos, conservantes, agrotóxicos na alimentação do gado. Então, só vantagem, né, Bárbara? Vantagens no sabor e, sem dúvida, também nesses cuidados, na né, que você acabou de saúde, colocar. com certeza, né? E queijo Minas é o melhor queijo do mundo. Então, assim, se você for escolher um queijo, escolhe o queijo Minas, que sempre vai ser a melhor opção. Que aí não tem erro. Não tem erro. Obrigada, viu, Arthur? Daqui a pouquinho a gente volta. Até daqui a pouco, então. No próximo bloco, nós vamos ficar por dentro das principais notícias do dia com as atualizações do portal Diversa.tv. Agora são 11 horas e 30 minutos e o intervalo é bem rapidinho, não sai daí. O
intervalo foi bem rapidinho e já estamos de volta para ficar por dentro das principais notícias dessa quarta-feira no portal diversa.tv. E quem tem essas notícias é a Renata Monteiro. Então, bom dia, Renata. O que você conta? Bom dia, Bárbara, Mari, a todos e a todas que assistem ao Manhã Diversa dessa terça-feira. Vamos falar sobre os terremotos, né, que aconteceram na Turquia e também na Síria. A gente atualiza o número de mortos de acordo com as autoridades dos dois países. O número de mortos, então, chega a mais de 5, ultrapassa 5 mil, né? As autoridades da Turquia contabilizaram já lá no país mais de 3.600 mortos e também mais de 20 mil feridos. Mais de 3.400, perdão, e mais de 20 mil feridos. Na Síria, as autoridades já contabilizam aí pelo menos 1.600 mortos e mais de 3.500 feridos. Um dos terremotos, inclusive, atingiu a magnitude de 7,8 na escala Richter, e isso significa que, de acordo com o Serviço de Geologia dos Estados Unidos, há a possibilidade desse número de vítimas dobrar e chegar a pelo menos 10 mil, ou seja, por conta de toda essa magnitude, o número de mortos pode chegar ou ultrapassar 10 mil vítimas. A operação de resgate continua nos dois países, embora as condições meteorológicas lá não serem aí tão favoráveis, né? A gente lembra que no Oriente Médio, nessa época do ano, é inverno, então faz muito frio lá e isso dificulta realmente as condições de trabalho de resgate. A União Europeia, justamente por isso também, e por toda a urgência e emergência, né, desses casos, já enviou também uma equipe de resgate para a Turquia e também para a Síria para ajudar nas buscas, então, de desaparecidos em razão desses terremotos que aconteceram nesses dois países. Bom, vamos mudar de assunto, falar de coisa boa e especialmente para a Bárbara, porque ela deve estar trabalhada aí na ansiedade, né? No look eu vi que ela está trabalhada, tá? Mas eu vou falar aqui que o Flamengo estreia hoje no Mundial de Clubes contra o Al Hilal, né? O Mundial de Clubes hoje, o Flamengo joga a semifinal contra esse time, inclusive da Arábia Saudita. O Flamengo, né, sobre escalação, né? O Flamengo provavelmente vai entrar aí, porque tem uma dúvida sobre a escalação nas laterais. Provavelmente vai ser o Mateuzinho e também o Felipe Luiz. Então, a escalação provável fica assim. O Santos, goleiro, né? Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, fazendo ali toda a parte, né, de defesa, toda a parte defensível do Flamengo. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio de campo um pouquinho mais para frente, e no ataque Gabigol e Pedro. A gente lembra que as duas equipes já disputaram, já se enfrentaram no Mundial de 2019, também pelas semifinais. O Flamengo venceu o Al Hilal por 3-1, se classificou para a final, enfrentou o Liverpool na final, mas perdeu de 1-0, inclusive na prorrogação, né? Vamos ver como é que vai ser então hoje a semifinal contra o Al Hilal a partir das 4 da tarde. Se o Flamengo passar, ele vai enfrentar o vencedor de Real Madrid e Al Ahly, né, que também vão jogar hoje às 4 da tarde, que as partidas então são simultâneas. O Flamengo pode enfrentar, se passar para a final, o Real Madrid. Bom, eu preciso finalizar a minha participação aqui no Manhã Diversa falando o seguinte, 3 coisas, tá? A primeira é que hoje tem jornal, né? O Diversa em Rede a partir das 9 da noite ao vivo. A segunda também é que todas as informações estão no nosso portal, né? No nosso site da TV Diversa. E a terceira, eu preciso muito perguntar pra Bárbara, palpite pro placar de hoje. Ô, Bárbara, Flamengo e Al Hilal. E aí? Bom, Renatinha, que você já me deu aqui a atualização da escalação, né? Porque eu tô aqui trabalhando, então não tava sabendo ainda, então muito obrigada pelas informações. E fazendo esse retrospecto, 2019, Flamengo levou a melhor. Esse ano também, Flamengo, né, talentos individuais, entrosamento do elenco. Eu vou de 2-0, que eu acho assim, tá legal. Sem sustos. É um bom palpite. E aí, passa adiante. Exatamente, é um bom palpite, tá? Então eu desejo boa sorte pra você, Bárbara. Valeu, Renatinha. E ó, vamos ver se os flamenguistas vão ter motivo para comemorar hoje, mas carnaval tá chegando, então tá todo mundo já entrando no clima da festa, né, Bárbara? Vai, carnaval antecipado, né, Mari? É isso aí, ó. Carnaval cada vez mais próximo, a expectativa é de ruas cheias no Rio de Janeiro durante as festividades. A prefeitura prevê 5 milhões de foliões entre cariocas e turistas curtindo a festa desse ano. A temporada de blocos já começou.
Após os anos de pandemia, o carnaval deve movimentar cerca de 46 milhões de pessoas nos tradicionais destinos carnavalescos do país. O levantamento feito pelo Ministério do Turismo mostra que a Rio Tour, órgão da prefeitura encarregado de organizar o evento, espera atrair 5 milhões de foliões entre blocos de rua e o desfile no Sambódromo. O clima já é de festa nas ruas da cidade maravilhosa. Tem bloco para todos os gostos, desde os que arrastam multidões até os menores, muitos deles anunciados apenas em aplicativos de mensagem, sem autorização oficial ou divulgação em massa. Eu sempre curti muito bloco de rua, então eu tava com muita saudade de bloco de rua, né? Carioca da Gema. A gente gosta disso aqui mesmo, de estar todo mundo junto, misturado. Acredito que vai ser um dos melhores carnavais do mundo. Estamos 3 ou 2 anos sem o carnaval, por causa da pandemia, né? Então agora estamos curtindo mais do que deveríamos curtir. Estou muito feliz, lá no carnaval, a melhor festa do mundo. Seja bem-vindo, quem quiser pode vir. Seja bem-vindo sempre, gente. Beijo. Aê! Com mais de 10 anos de tradição, o Desliga da Justiça reuniu cariocas e turistas no último sábado sob sol forte. De acordo com o Alerta Rio, sistema meteorológico da Prefeitura Carioca, o dia registrou a temperatura mais alta deste verão, batendo 41,1 graus Celsius, e sensação térmica de 58 graus. Ao todo, segundo a Rio Tour, cerca de 40 blocos de rua, distribuídos por todas as regiões da cidade, saíram no último final de semana. E quem tem o hábito de comprar livros já deve ter notado aí que os preços subiram bastante nos últimos anos. Apesar disso, o faturamento do mercado editorial brasileiro cresceu 8% em 2022. Foram vendidos mais de 58 milhões de livros, um aumento de quase 2 milhões em comparação ao ano anterior. Com a pandemia, Silvio passou a comprar mais livros pela internet, hábito que permaneceu por causa dos descontos. Eu estou voltando a fazer compras pessoalmente, mas em muita baixa escala. Normalmente eu venho ver os livros e compro online, por causa dos descontos e tudo mais. Eu sempre comprei muita coisa, desde, 15, 16 anos, eu não me afasto de leitura, faz parte. E eles não estão sozinhos. Os brasileiros estão comprando mais livros por um preço maior. É o que aponta estudo realizado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros em parceria com a Nielsen Book. No ano passado, foram comercializados ao todo 58,6 milhões de livros e o faturamento ultrapassou 2 bilhões e meio de reais. Um crescimento de quase 3% no volume de vendas e 8% na receita, no comparativo com o ano anterior. O preço médio dos exemplares ficou em R$ 43,42. Ficaremos atentos porque os efeitos de redução do poder de compra das famílias causado pela inflação, que também se reflete no aumento de preços de insumos na cadeia produtiva do livro, pode trazer dificuldades para a manutenção desse volume de vendas. Quem trabalha no setor diz que tem crescido o consumo de livros para o público jovem. O setor que mais cresce é o infantil juvenil. E essas vendas dos livros para essa geração é disparado o que mais tem crescido. São os grandes fenômenos de venda, isso a gente sabe no mundo todo. Isso é uma ótima notícia, né? Porque imaginava-se que os jovens iam deixar a leitura do livro impresso em benefício de outros meios, mas isso não aconteceu. Isso aí, boa notícia, vamos sempre estimular o hábito da leitura. E segundo pesquisa Datafolha, ter um imóvel próprio é o sonho de 87% da população brasileira. Muitos preferem comprar na planta, mas para que isso não se torne uma dor de cabeça é preciso ter muito cuidado. Os cheques de bancos que não existem mais e as fotos mostram que a demanda da André e da Nívia é antiga. As cobranças feitas em moedas já trocadas no Brasil são indícios de uma história que se arrasta há 3 décadas. O projeto, iniciado na década de 1980, chegou a ter a mesma unidade vendida para 5 proprietários. As empresas envolvidas na obra, a ICC e a Jet Engenharia, faliram. Com as obras paradas, 170 famílias sem teto estiveram no local por mais de 16 anos, em meio às polêmicas e disputas judiciais, até que o incêndio em uma das torres
acelerou a desocupação. Em 2017, os imóveis foram a leilão. E essa brincadeira começou em agosto de 91. E eu tenho aqui meu contrato, e no contrato reza que a obra seria feita em 24 meses, a partir de setembro de 1991. Nós estamos em 2023 e a obra não está pronta. Atualmente, a situação ainda se arrasta na justiça. Mesmo com as famosas Torres Gêmeas tendo um novo proprietário e com depósito feito em uma terceira conta, nada ainda de restituição. A gente luta, Pedro, não é pelo apartamento mais, não é pelo imóvel. A gente quer ser indenizado pelo que nós colocamos lá, pelo que a gente pagou. Eu, por exemplo, no meu caso, eu paguei as 24 prestações propostas pelo contrato, então cumpria a minha parte toda do contrato, e paguei em torno de 70% do financiamento que seria feito depois do prédio pronto. Quem um dia sonhou em construir a vida no local, hoje quer distância. Repulsa, frustração, né? Eu não consigo hoje, uma energia muito ruim do local, não me traz boas lembranças, né? Um bairro, que é o Santa Teresa, que é um bairro tão bonito, tão glamuroso, né? Quando você passa lá à noite, vê as pessoas felizes, alegres, e saber que tem uma parte negra, né? Que foi omitida, que é omitida ainda até o tempo de hoje, né? E saber que muitas pessoas morreram ali, né? Por invadir, por várias questões, e pessoas, né? De bem que compraram ali, que tiveram suas vidas ceifadas. Por quê? Por desgosto, depressão, perderam seus empregos. A expectativa era que a obra durasse 2 anos. No entanto, já se passaram mais de 30 e o residencial Saint-Martin segue inacabado. A proposta à época era uma das mais inovadoras da cidade. Histórias assim eram ainda mais comuns antes do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, mesmo com a legislação atual, comprar um imóvel na planta não deixa de ter riscos. O mais importante para quem compra um imóvel na planta é realmente verificar toda a documentação do empreendimento, se esse empreendimento ele está registrado no cartório de registro de imóveis, na incorporação, e checar o contrato de compra e venda com muito cuidado. Esses contratos de construtoras são geralmente desequilibrados, protege apenas a construtora e deixa o comprador numa situação de grande risco. Além disso, é importante também verificar a situação da empresa envolvida no negócio. Outro ponto é observar todos os detalhes do contrato para igualar as condições entre construtora e comprador, para que histórias como a da Andréia e da Nívia não se repitam mais. Outro fato interessante, há uma falha grande das pessoas em termos de comportamento. Elas têm vergonha, às vezes, do vendedor a documentação. Isso é uma coisa natural. Cabe ao vendedor, ainda mais de quem está vendendo uma coisa que não existe ainda, fornecer toda a documentação para o comprador, para que o advogado dele possa analisar. Então, isso é fundamental. Nada de comprar com base na confiança. É imprescindível a análise profunda da documentação e o reequilíbrio do contrato. No próximo bloco já está na hora da finalização do Bora Hangar. Hoje a gente está aprendendo a preparar um delicioso pernil assado no iogurte. Quer ver o resultado? Então fica com a gente que o intervalo é rapidinho. A Prefeitura de Juiz de Fora publicou hoje, dia 7, o edital de inscrições para a edição de 2023 do projeto Bem Casados. O casamento comunitário vai possibilitar a união de 173 casais correspondentes à idade de Juiz de Fora, através do processo gratuito de união. Os interessados em participar podem se inscrever entre os dias 13 e 15 de fevereiro na Casa da Mulher de Juiz de Fora, que está localizada na Avenida Garibaldi Campinhos, no Vitorino Braga. Olha aí, ó. Vocês viram que teve um spoiler, né? A imagem do nosso pernil assando ali, ó. Apareceu antes da vinheta em produção. Eu peguei isso aí, ó. Essa beleza que você tá vendo aí, você aprendeu hoje comigo no Bora Hangar.
Seja bem-vindo de volta para a nossa cozinha para a finalização desse prato de hoje, pernil assado no iogurte. Ó, receita fácil, prática, que quem faz o trabalho é o forno, tá? E se você ligou a televisão agora e perdeu o preparo, quer saber como que foi feito esse pernil? Não se preocupa, sai tudo no nosso canal do YouTube, é só acessar lá, ó, youtube.com/TV Diversa, vai aparecer aqui embaixo, você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, quando o vídeo sair por lá você fica sabendo na hora e aí pode assistir o passo a passo. Eu vou dar uma revisada rápida, o tempo tá curto, tá na hora de comer, então papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem pernil assado no iogurte aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia, você vai precisar de 800 gramas de filé de pernil, sal e pimenta do reino a gosto, cominho, 500 gramas de batatas Asterix, azeite, uma cebola grande fatiada, 200 gramas de queijo Minas meia cura, 150 ml de iogurte natural, 2 colheres de sopa de maionese e 2 colheres de sopa de mostarda. Ó, já vou tirar aqui do forno para ir esfriando, né? Evitar aí de eu poder queimar a boca enquanto eu converso com vocês. E aqui, gente, temos uma receita que fica bonita e é muito fácil de fazer. Eu vou colocar ela aqui em cima enquanto eu falo. Você vai começar ralando a batata, vai lavar, descascar, ralar a batata. Eu ralei no ralo fino, mas pode ser no grosso também. Deixa ela de molho na água por uns 15 minutinhos, depois escorre bem o excesso da água. Ela vai para o fundo da nossa assadeira. Você vai temperar com sal, pimenta do reino e cominho em pó. Depois os bifes já temperados com sal, pimenta do reino e também o cominho. Você vai fazer primeiro uma camada de cebola, depois vem com a camada dos bifes, mais uma camada de cebola. E por último é só misturar o queijo ralado, a maionese, o iogurte e a mostarda. Aqui a gente preparou também um pouco de batata palha com alguma parte da batata, né, que a gente separou. Então eu vou colocar aqui em cima essa batatinha palha para trazer uma crocância. E também temos umas folhinhas verdes que vão dar um toque todo especial aqui para o nosso prato. Eu estou usando folha de salsão, aí pode ser coentro, pode ser cebolinha, salsinha. Olha aí, já dá uma outra cara para o prato, né? Ele já estava bonito, ele fica mais bonito ainda. Você vai levar isso para assar no forno pré-aquecido a 200 graus, meia hora com papel alumínio, depois mais meia hora você retira e deixa gratinar. Aí fica essa maravilhosidade que você está vendo aí, ó. Enquanto eu corto aqui, vou aproveitar para divulgar o meu Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá no seu Instagram e me segue lá, @chefe Arthur Veloso. Lá você encontra algumas receitas exclusivas que só tem por lá. Ó, o arroba tá aparecendo aí na tela agora, @chefe Arthur Veloso. Receitas exclusivas, você pode falar comigo. Se fizer a receita, me manda foto. Vou ficar super feliz com a sua interação comigo lá. Agora chegou aquela hora, Gil, ó. Deixa eu separar bem aqui. E tá vendo? A carne fica tão macia que ela parte aqui fácil, ó. Ajuda de uma faca, né? E aí a gente vai lá no fundo, busca a batata, é claro, que é importante também. Ó. Que perdição essa receita, hein? O cheiro tá num outro nível aqui no estúdio. O Gil, nosso cinegrafista, tá sofrendo ali, coitado. Ó, só fico escutando ele fazendo assim, Gil, fecha aqui no prato que eu vou fazer aquele corte bonito, que é pro pessoal ver como que a carne tá macia, ó. Ó. Dá pra cortar com a colher, hein? Olha isso, gente. Ai, Arthur, olha aqui. Assim você me mata. Olha essa carninha, olha. Vem comigo, vem nessa garfada, vem. Ó, minha boca tá cheia d'água, gente. O negócio tá cheiroso. O iogurte e a mostarda deixam uma acidez assim interessantíssima. A suculência da carne é incrível. Você não tem trabalho nenhum. Vai pedir pro açougueiro cortar os bifes. É só montar, botar para assar. Então não tem desculpa para não fazer, tá? Espero todo mundo fazendo e me mandando foto lá no Instagram. Aproveita para seguir a TV Diversa também em todas as redes sociais. @TV Diversa no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. A gente tá por aí, no 100% das redes, tá? Vou ficando por aqui. Amanhã tem mais Bora Rangar.
Vou chamar minhas amigas Marisa Caron, Bárbara Lage, pra encerrar aí com um pouquinho de sofrimento, né, meninas? Nossa, Mari. E ele, assim, como se não bastasse essa imagem maravilhosa e todos os Pois é. que a gente ficou rindo. A gente ficou rindo aqui porque o Arthur ficou 5 minutos só. Só ia oscilando. Não tem quase equilíbrio de sabor. Ai, meu Deus. Tá difícil. Tá vendo? Muito saboroso, meninas. Fica molhadinha a carne, sabe? Ó, tenho certeza que a Bárbara vai adorar. A Mari não come carne, né? Minha A Bárbara cara, hoje tá feita, né, Bárbara? E tá lindo. Ai, meu Deus. E na hora do almoço, tem como melhor não, Mari. Pois é, eu sei que vai fazer felicidade de muita gente aqui na TV. Arthur, eu sei que amanhã tem doce, então eu tô feliz, tá tudo bem. Tá perdoado. Como é que é? Amanhã tem doce, né? Tá um Amanhã pouquinho tem baixo o doce. retorno aqui, não consegui escutar. Falando que hoje eu não vou comer porque tem carne, mas amanhã tem doce, então tá tudo bem. Ai, amanhã tá chique também, tá, Mari? Tem certeza, amanhã tem bastante, vai dar pra todo mundo. Provar. É, pra todo mundo, né? Conseguir agradar todo mundo, Com Mari. certeza. Isso aí, aqui é assim, equilíbrio, né? Tem dia que tem doce, dia que tem salgado, receita vegetariana com carne. Tem dia que tem receita mais saudável, tem dia que tem receita aquela dia de final de semana, né? Pra poder botar o famoso pé na jaca. Então, um pouquinho de tudo. Arthur agradando a todos, cada dia um pouquinho. Como ele falou que não tem desculpa. Como é que é, Bárbara? O que não tem é desculpa, igual você falou, né? Com certeza, não tem desculpa pra não fazer, pra não experimentar. E tem o equilíbrio, né, Bárbara? A Mari falou. Um dia a receita mais saudável, a outra mais é pé na jaca. Mas aí tá valendo, a gente também tem que ser feliz, né? É isso aí, importante ao pessoal de cada vez as receitas que mais gostaram, né? E tentar fazer e mandar pra gente a experiência. Eu tô me arriscando mais na cozinha também, Arthur, tentando experimentar e fazer algumas receitas que você ensina, principalmente na nossa segunda sem carne, né? E tá dando certo, viu? Coisa boa. Tem acompanhado nas redes, Mari. Tô gostando dessa experiência sua pela cozinha. Não vai tomar meu lugar, hein, por favor. Não, esse aí você pode ficar sossegado. Bom que o chefe Arthur vai ajudando a gente nisso também, a ter mais segurança pra cozinha, né, Mari? É isso aí. Valeu, Arthur. Até amanhã. Até amanhã, meninas. Até Tchau, amanhã. tchau. Tempo passou voando e Manhã Diversa já acabou. Então, muito obrigada pela sua companhia ao longo desse início de terça-feira. E para continuar por dentro de tudo e seguir a Diversa nas redes sociais, você consegue também, além das redes sociais, acompanhar o nosso site e o podcast. É isso aí. Agora você assiste o programa Parques do Brasil e mais tarde, às 9 horas da noite, tem o jornal Diversa em Rede. A gente volta amanhã com mais Manhã Diversa, a partir das 10 horas, ao vivo, com muito mais informação e entretenimento para você. Então, uma boa terça-feira e até lá!